Ok, pessoal. Então é o seguinte. Hoje nós vamos ver algumas leis nesse livro aqui. Esse livro é um livro chamado Sheva Mitzvot Hashem. É em hebraico, tem em inglês, foi traduzido para o inglês, que é o The Divine Code, Código Divino. Foi compilado pelo um rabino de Jerusalém, baseado no Talmud e outras fontes judaicas, sobre as leis dos filhos de Noé. O que realmente eles podem, o que são proibidos, ok? Muito bem, então a gente vai ver hoje, primeiro de tudo, uma introdução. Como é que começou a idolatria no mundo? Quem inventou essa idolatria, né? Deus criou Adão, se apresentou para Adão, sou eu. De onde surgiu? Então, ele traz aqui que o primeiro idólatra foi um neto do Adão. O nome dele era Enosh. Eu vou contar a historinha, talvez depois a gente pode acompanhar um pouquinho aqui dentro, na linguagem do Maimônides. Enosh era um homem muito sábio, muito inteligente. Ele olhou para o céu e ele viu que quando a lua está cheia, a maré está alta ou a maré está baixa, aí tem peixe. E ele viu que quando o sol está nessa época do ano, outono, primavera, enfim, então é bom para plantar certo tipo de espécie, certo tipo de planta. E ele começou a perceber que o sol, a lua, as estrelas têm uma influência sobre tudo que tem aqui embaixo. E ele, na sua imaginação, ele achou que Deus, ele criou o mundo, e se ele não negava, Deus foi aquele que criou o avô dele, o Adão, mas que o mundo é muito complexo, Deus criou o mundo com infinitas particularidades, e ele achou na sua imaginação, ele errou e pensou que, ele chegou à conclusão errada, de que Deus, são muitas particularidades para Deus cuidar disso tudo. Então ele botou uns dirigentes, uns diretores nessa grande empresa. Deus é o presidente e tem os diretores, então tem o diretor da água, o diretor do fogo, o diretor disso, aquilo, que cada estrela dirige uma parte. E ele então achou que se Deus criou um diretor para isso, se ele for amigo do diretor, ele vai receber mais créditos. Assim funciona numa empresa, talvez, né? Você é um funcionário, você não reporta direto ao presidente. Você tem seu supervisor, você tem seu gerente, seu diretor. Se você estiver perto dele, você vai ser beneficiado. Assim ele imaginava. Então ele começou a servir as estrelas, a lua, o sol e todo o restante. Fazia sacrifícios para essas estrelas, para o sol. E não que ele negava a Deus no primeiro momento, mas ele achava que a lua, o sol e as estrelas têm uma influência e que eles teriam um livre-arbítrio para dar para esse e não dar para aquele. Assim começou a idolatria. No início ele não negava a Deus, ele achava que tinha outras entidades que tinham uma força especial, que Deus deu para eles o livre-arbítrio de fazer o que eles quisessem. Passando o tempo, esqueceram já de Deus, ficaram só com as estrelas. E aí foi um nível de idolatria mais profundo ainda, mais ruim, mais grave, certo? Até que praticamente quase foi esquecido o nome de Deus na Terra. E assim foi, somente algumas pessoas especiais ainda se lembravam de Deus, acreditavam nele, como Matusalém, Enoque, Noé, e assim por diante. Até que chegou Abrão, e ele então começou a pensar, começou a refletir nisso tudo, começou a estudar e pesquisar, e ele chegou à conclusão outra vez verdadeira, que veio desde o Adão, que só existe realmente um Deus que criou os céus e a terra, e nenhuma das outras forças da natureza que existem, e nenhuma outra criação, incluindo sol, luz, estrelas, eles não têm nenhum livre-arbítrio, nenhum poder para influenciar nada aqui embaixo. Tudo depende única e exclusivamente de Deus, e todas essas outras forças, como o sol e a lua e as estrelas, eles são somente canais que Deus criou para se comunicar com a gente aqui embaixo, para trazer a bênção e assim por diante. Então, por exemplo, uma pessoa ela quer acender a luz, aperta o interruptor. Alguém pode falar que foi o interruptor que acendeu a luz? Óbvio que não. É Deus, é a pessoa que apertou o botão. Mesma coisa, Deus ele quer mandar alguma bênção, alguma coisa. Existem canais, sol, luz, estrelas, mas aquilo é como se fosse um interruptor, não tem livre-arbítrio. Existem mecanismos mais elevados ainda que o sol e a lua, as estrelas, como a gente viu nas aulas de Kabbalah,
que são os anjos, que são acima disso, que são as sefirot, os atributos espirituais que existem nos mundos espirituais. Mas tudo isso não tem nenhum livre-arbítrio, não tem nenhum domínio sobre nada, eles são só canais que Deus criou para a bênção, para as energias chegarem aqui embaixo. Vamos ver isso tudo na linguagem do Rambam, do Maimonides, ok? Então eu vou traduzir, eu vou ler e vou traduzir para vocês. Bom, Maimonides ele traz como é que foi o erro da geração do Enoque, de Enosh. Enosh é Enoque? Não, como é que fala em português? Neto do Adão. Cláudio, sabe como é que é? Não? Enos. Uhum. Então, ok, ótimo. Então, foi a geração de Enos que ele errou. Enoque é Hanor, é o outro, né? Acho que é a 7ª geração. Tem Enosh e tem o Hanor. Então tem o Enos e tem o Enoque. Então esse é o Enos. A 3ª geração. O neto do Adão. Então eles erraram um grande erro, fala Maimonides. Mesmo os grandes sábios, eles erraram naquela época. Eles acharam que já que Deus criou estrelas e criou outros mecanismos celestiais, eles acharam que isso era para conduzir o mundo, e colocou no firmamento lá em cima, e deu para eles um certo tipo de honra, de kavod, de honra. E já que essas lua, estrelas, etc., são serventes que servem lá em cima, que servem a Deus, então a gente deve elogiá-los e devemos então louvá-los e dar para eles bastante honra. Eles acharam que essa era a vontade de Deus, como por exemplo um rei, que ele quer que as pessoas deem honra para os seus ministros, né? Todo rei quer que os seus ministros sejam honrados e assim por diante. Então, já que eles pensaram sobre isso, eles começaram então a fazer templos para essas estrelas, e começaram a fazer também estátuas dessas estrelas e fazer sacrifícios para essas estrelas, e começaram a louvar, elogiar e se ajoelhar para essas imagens, porque eles acharam que essa era a vontade de Deus. Esse é o princípio esse foi o princípio da idolatria, o início da idolatria. Não que eles negavam Deus, mas eles achavam que existia uma vontade de Deus nisso. Ele traz aqui alguns versículos do profeta Jeremias mostrando essa ideia. Nós vamos por lá e depois ele fala: pois vieram então profetas falsos e falaram para as pessoas que Deus enviou eles, que Deus ordenou também que fosse servido tal estrela, ou tal entidade celestial, ou tal anjo, e que a gente deveria então servi-lo e fazer sacrifícios para eles, e servir oferendas para essas estrelas. Esses são os profetas falsos que falaram isso. E eles inventavam também alguma imagem que eles tinham em mente, esses profetas falsos, e falavam que essa é a imagem de tal estrela, ou de tal ente celestial, e que isso foi transmitido a ele por profecias. Então, assim começaram a fazer vários templos e várias imagens. Isso foi feito, às vezes, embaixo de árvores, às vezes em cima de montanhas, ou em vales, em todos os lugares. E as pessoas se juntavam lá e se ajoelhavam para aquelas figuras, e falavam que essa figura, ela ajuda ou ela prejudica, ela traz uma bênção ou não, e que seria interessante que servissem e que temessem essa estátua, ou aquela figura. E os sacerdotes daquele templo falavam que através desse tipo de serviço vocês vão ter sucesso, vocês vão aumentar, vocês vão conseguir, vocês vão ganhar, e façam isso e não façam aquilo. Ok? Então, assim continuaram, e vieram outras pessoas que falaram que um anjo falou com ele, uma estátua, ou aquela estrela falou com ele, enfim. Isso foi nos primórdios, a história da idolatria, como é que começou.
Então, e começavam também a fazer regras e leis para esses tipos de idolatrias. Isso foi, então, espalhado no mundo inteiro, e as pessoas começaram, então, a servir essas formas, esses formatos, uns diferentes dos outros, e fazer sacrifícios e oferendas, e se ajoelhar para essas figuras. E com o tempo, então, foi esquecido o nome do Deus bendito seja, por todas as pessoas, e não se lembravam mais dele. E todo o povo, eles conheciam somente então aquela figura de madeira ou de pedra, e o templo de pedras que foi feito para aquela idolatria. E desde crianças eles cresceram com aquela ideia errada na cabeça e aprendiam a jurar em nome daquela idolatria assim por diante. E os sábios daqueles templos, que eram os sacerdotes, falavam que não existe um Deus, mas sim existe somente essas estrelas e essas figuras assim por diante. Porém, o eterno nosso Deus, ele não era conhecido, a não ser por pessoas especiais como Enoque, Matusalém, Noé, Shem e Eber, os filhos de Noé, Sem, filhos de Noé, Sem, e depois o neto, Eber, como é que fala? Eber, Sem e Eber, eram pessoas que sim conheciam Deus, e assim o mundo foi continuando até que chegou o Abrão, o hebreu. Então ele começa a falar um pouquinho sobre Abrão, o hebreu, ele conta como é que Abrão ele descobriu a Deus. Aos 40 anos existem vários estágios de como ele descobriu Deus. Abrão descobriu Deus desde pequeno. Tem um Midrash que conta que quando ele tinha 3 anos, o pai dele tinha uma olaria. Na olaria ele fabricava estátuas, o pai. Ele era um vendedor, produtor de estátuas. E vendedor, ele direto um fabricante naquela época, não tinha distribuidor, ele fabricava e vendia na loja. Uma vez ele foi fazer compras, e ele falou para Abrão, que era um menino de 3 anos, ele falou, fica aqui, toma conta da lojinha, até eu voltar. Então Abrão ficou, e o pai dele então foi fazer compras. Quando o pai saiu, o Abrão pegou uma estátua, o Abrão ainda, antes disso, chegou um cliente, falou, quero uma estátua bem forte para me proteger. Aí o Abrão falou, olha, essa aqui é forte, mas eu vou te falar um segredo. Meu pai tirou isso aqui do forno faz meia hora. Antes ele era só um pouquinho de barro. Você acha que isso aqui pode te proteger? Falou, acho que não, é verdade. Então ele foi. Depois chegou uma outra, falou, eu quero alguém para me dar sorte, eu quero alguém que vai me dar bastante sustento. E o Abrão outra vez convenceu a mulher que não valia a pena comprar, porque isso é tudo besteira. Depois o Abrão pegou um martelo muito grande, quebrou todas as estátuas, deixou só uma estátua grande, a maior que tinha. E ele pegou um prato de comida, botou embaixo da estátua e botou o martelo na mão da estátua. Daqui a pouco o pai dele volta e fala, Abrão, o que aconteceu aqui? Te deixei para cuidar da minha loja, olha só o que aconteceu. Ele falou, pai, não fui eu. Você está vendo essa estátua? Ela quebrou todas as outras estátuas, porque eles estavam brigando pelo prato de comida. Aí o pai virou para Abrão e falou, você acha que eu vou acreditar nessa tua mentira, meu filho? Foi você que quebrou. Ele falou, pai, se a estátua não consegue quebrar, você concorda que ela não consegue quebrar? Então por que você fala para todo mundo que ele pode ajudar e trazer sustento e proteção? Ele nem assim mesmo consegue se proteger. Então, desde pequeno ele conheceu o caminho da verdade e foi crescendo, até que ele chegou aos 40 anos, ele conheceu Deus de uma maneira completa. Enfim, Deus mandou ele sair da terra dele, tem toda a história. E ele foi aquele que divulgou a unicidade divina para todo mundo e fez milhares e milhares de seguidores. Muito bem. Então agora, depois dessa introdução, a gente vai ver então um pouquinho sobre as leis práticas de idolatria, certo? O que seria, o que pode, o que não pode, enfim. Bom, a principal ordem
referente à idolatria é que a pessoa não deve servir nenhuma outra criatura, nenhum anjo, nenhum ser celestial, nenhuma estrela, nem nenhum dos 4 elementos que Deus usou para criar o mundo. Está escrito na Kabbalah que Deus primeiro criou 4 elementos básicos: fogo, água, terra e ar. Com esses elementos ele criou o mundo inteiro. Não o fogo e a água que a gente conhece, algo mais antes disso. Mas, de uma maneira ou outra, você não pode servir nada, e nenhuma outra criatura também. Mesmo que a pessoa saiba que Deus, que o Eterno é o Deus verdadeiro, mesmo assim ele não pode servir uma outra entidade, uma outra coisa. Somente um Deus único. Viu o Veda Nivrazel, Derech Shabbat Enosh, Shidorot Filai, mesmo que ele sirva, não da mesma maneira como Enosh, ele serviu as suas estrelas. Não que ele negava a Deus, mas que ele acredita que Deus deu forças especiais para aquele ser, e que aquele ser pode, pelo livre-arbítrio dele, te trazer coisas boas ou te prejudicar, ou coisas assim. Ok? Então, uma pessoa que faz isso, então isso é idolatria. É isso que está escrito na Torá, em Deuteronômio 4. O Pentisai Necha Shamaima, talvez você vai levantar seus olhos aos céus. Você vai ver então só a lua, as estrelas e todos os hostes celestiais. Você então vai se afastar e vai se ajoelhar para eles. E vai servi-los. Mas servir essas entidades, essas hostes celestiais que Deus colocou nos céus para servir a todos os povos. Então ele traz aqui no Deuteronômio para que isso não seja feito. Ok? Ou seja, você não pode então se enganar e ter no seu coração de que eles são intermediários entre você e o Eterno nosso Deus. Ou seja, não só você não pode acreditar que eles têm algum poder, um livre-arbítrio para te fazer o bem ou o mal. Então, mais ainda, mesmo que você não acredite que eles têm, mas você coloca ele como intermediário entre você e Deus, coloca ele como advogado para defender você lá em cima, pedir para Deus ou coisas assim, então também isso não pode ser feito. Certo? Então uma pessoa que ela serve a Deus e mais algo que ele associa a Deus, algum sócio, mesmo que ele fala que o principal é o Eterno nosso Deus que criou os céus e a terra, só que ele tem um sócio, ou seja, ele associa na sua crença, na sua fé, mais uma criatura e considera ele como um outro Deus, mesmo que ele serve somente o sócio sozinho, ou que serve os dois ao mesmo tempo. Então isso também é considerado idolatria. Então ele traz aqui também aquele que não serve, um outro caso, aquele que não serve somente a Deus. Ou seja, aquele que acredita que só tem um Deus, mas ele acredita, como falamos, que Deus deu poderes a mais alguma outra entidade, com livre-arbítrio para essa entidade optar para quem ele vai fazer o bem ou o mal. Então isso é chamado de shituf, ou seja, uma associação, uma sociedade. Existem 2 níveis: aquele que acredita que somente existe aquele que acredita que tem 2 deuses, isso é idolatria. E tem um outro que acredita que tem um Deus, mas que existe uma outra entidade que Deus deu para ele poderes também. Isso é uma sociedade, uma associação. E existe aqui uma discussão entre os grandes legisladores da época do Talmud, se um Ben Noach, se ele é proibido também de acreditar num shituf, uma associação. Eu vou explicar melhor. A verdade verdadeira é que somente Deus tem a força de fazer tudo, e todo o resto está totalmente anulado para Deus. Nenhuma entidade tem uma força para fazer nada. Tudo vem somente de Deus.
ok? Só que a pergunta é, se existe alguém, um Ben Noach, que na cabeça dele ele acha que Deus deu para tal entidade, para a lua, para o sol, para qualquer outra coisa, um anjo, força e livre-arbítrio para ele fazer o que ele quiser, se ele está transgredindo o primeiro mandamento dele ou não. Então isso é discussão, se ele transgride ou não. Ele está acreditando uma coisa errada, mas ele está transgredindo o mandamento que Deus deu para ele ou não. Então isso é questionável. Existem alguns que falam que ele está transgredindo, existem alguns que falam que não. Ele tem que acreditar num Deus único que criou os céus e a terra, mas ele não é proibido se ele quiser acreditar que existe alguma outra força, alguma outra entidade que Deus deu força para aquela entidade, algum anjo, coisa assim. Apesar de que ele está errando, ok? Então existe uma discussão, se pode ou não. É claro que, com certeza, quando a gente estuda, a gente aprende, a gente sabe que só existe realmente uma força que é Deus e todo o resto não é nada. Ok. Então ele fala também, todo aquele que pega alguma coisa da criação e coloca aquilo como um Deus, ele também está fazendo idolatria. Por exemplo, aqueles que servem espíritos de pessoas que faleceram, outros espíritos que eles acham que existem, enfim. Que até você ele dando palavra, resolve de Adam Shikola ele corrota até aquele que todo aquele que serve qualquer força da natureza e coloca aquilo como um Deus, isso é uma idolatria. Ok. Muito bem. Então aqui é o seguinte. Isso é a proibição básica de não fazer uma idolatria. Agora existem também proibições que foram fixadas pelos sábios para que a pessoa não chegue a servir, não chegue a fazer uma idolatria. Por exemplo, se a pessoa ela for muito num local onde todos são idólatras, ela pode acabar sendo, como chama, influenciada por essas pessoas e passar a ser uma delas também. Então, os sábios proibiram a pessoa frequentar cultos e outras coisas assim, que eventualmente podem levar ele a fazer idolatria. Então, vamos ver aqui como é que funciona. Um Ben Noach, eu acredito que ele é confrontado com esse tipo de problemas. Porque muitos, por exemplo, têm um casamento do irmão num lugar que é um lugar de idolatria. Ele é convidado. Será que ele pode ir lá ou não? Tem imagens, pessoas têm rezas, tem pessoas se ajoelham. Então, ele pode ir num lugar desse ou não pode? Como é que fica? De um lado, ele vai num lugar idólatra. Talvez não poderia. Do outro lado, se ele não vai, fica chato com a família também. Todos os irmãos vão. Então, como é que funciona? Então, para isso existem regras também. A gente vai aprender hoje. Você vai ser convidado dia 25 de dezembro para fazer um jantar. Você pode ir ou não pode ir? Como é que funciona? Toda a tua família faz e você, né? Então, vamos ver aqui como é que funciona. Primeiro, ele traz que a pessoa não deve escutar músicas... como é que chama essas músicas? Músicas de idolatria. Gospel, né? Essas músicas idólatras, a pessoa não pode escutar. Também não deve cheirar, como chama? Incenso, essas coisas que eles fazem para... Veja, tem incensos que eles vendem que é para dar bom cheiro. Que você compra, sei lá, em supermercado. Que eu não sou perito nisso, mas eu creio que não tem o intuito de servir a Deus ou coisas assim. É uma coisa para dar bom cheiro. Mas existem incensos que são vendidos para propósitos idólatras, assim. Então, esses tipos de incensos não se deve cheirar, é proibido. Certo? Até mesmo admirar um certo tipo de imagem. Ok? Enfim, e a pessoa não pode também ter proveito de idolatria. Então, vão te vender um colar que tinha lá no santo, coisa assim. Você não pode usar aquilo, porque aquilo foi algo usado para idolatria, você não pode usar aquilo também. Certo? Você não pode ter proveito de idolatria. Serviram para alguma estátua, alguma comida, você não pode depois, mesmo que estiver muito gostosa, você não pode comer aquilo, é proibido.
ok? Ok. E o correto também seria não entrar num lugar de idolatria, uma casa idólatra. Ok? Oi. Por exemplo, eu tenho uma pulseira que eu ganhei da minha mãe e do meu pai quando eu era bem pequenininho. E aí eu tenho aquilo dali como algo precioso meu. Algo que eu assim guardo e não deixo ninguém tocar nem nada. Isso chega a ser uma idolatria? Não, de jeito nenhum. Uma coisa que seu pai também te deu, não tem um sinal, uma coisa assim, uma pulseira. De jeito nenhum. Isso é uma coisa de estimação sua, não tem problema. O que a gente está falando aqui são de imagens idólatras ou coisas assim. Símbolos, sinais, ou coisas que são usadas em casas idólatras. Isso a pessoa não pode ter proveito, porque é um objeto que foi usado para idolatria. Uma coisa que você recebeu dos pais, não tem problema nenhum. Coisa de estimação, certo? Ok, agora, então correto também ele não entrar numa casa idólatra. Agora acontece, por exemplo, que a pessoa, ele, sei lá, está na faculdade, então o professor vai mostrar a arquitetura da basílica no sei tal. Então, como é uma coisa profissional, ele não está indo para fazer uma reza ou para... Então isso ele pode, não existe uma proibição. Nesse caso ele pode ir, você está estudando música, e tem uma das matérias da faculdade, sei lá, é um tipo de música idólatra, ele pode escutar também esse tipo de música, porque é algo profissional, ele não está servindo, não tá rezando, não tem problema, ok? Ele pode escutar para aprender. Ok, então aqui é o seguinte, agora vamos ver o que acontece em casamento. Então te convido para um casamento, ok? O que você faz? O casamento é através dos sacerdotes que ficam lá em cima fazendo o casamento. E dentro do casamento eles louvam e agradecem aos deuses deles. Então, um benor não deve ir num casamento desse, ok? A gente vai ver se é um caso de familiar como é que fica, mas a princípio ele não deve ir. Né? Se teu chefe te convida, você manda um telegrama depois, você explica que você não, enfim, você explica que você não pode ou você não consegue explicar, sei lá, dá um jeito. Agora, por exemplo, se um casamento é só uma cerimônia, não tem nada de religioso, mesmo que é feito dentro de uma casa idólatra, através do sacerdote deles, então, se não tem uma cerimônia religiosa, só uma cerimônia, aí você pode ir, aí poderia ir. É só uma cerimônia, ok? Por exemplo, se eles fazem no salão de festas deles, e não dentro da casa mesmo. Agora, se tiver um problema, por exemplo, ele traz aqui, se quem está casando é irmão dele ou a irmã dele, e a maioria da família vai estar presente no casamento, então ele pode participar desse casamento, mesmo que dentro do casamento tem idolatrias no meio, ele pode participar, só que ele pode estar presente, não pode participar, essa é a palavra. Ou seja, ele pode estar presente, só que ele não vai rezar, ele não vai responder amém, ele não vai se ajoelhar, ok? Ele não pode participar de nada. Não vai beber nenhuma água, não vai comer nenhuma coisa que vão colocar na boca dele. Ou seja, ele não vai participar da cerimônia. Ele vai estar presente, não vai participar da cerimônia. Ok? Agora, mais uma regra. Se a maioria da cerimônia que está acontecendo ali, do casamento, da festa ou da refeição, é um assunto de idolatria mesmo, como, por exemplo, eles vão lá para fazer algum sacrifício para algum deus deles e comer depois do sacrifício. Então aí a pessoa não pode participar. Mesmo que vai criar conflitos dentro da família, mas como é uma coisa de idolatria mesmo, ele não tem como participar. Certo? É proibido, Deus proibiu ele a qualquer custo. Ok? Então não tem jeito. É uma cerimônia idólatra mesmo que está acontecendo ali. Ok. Também não pode participar, mais uma regra, de uma cerimônia que coloca uma criança ou jovem dentro da religião deles.
batismo, né? Chama alguma coisa assim, debutantes, né? Acho que é isso. Não, assim, eu não entendo muito de outras religiões, mas acredito que 15 anos, quando faz, também é um tipo de, não é? Que colocam ele dentro da religião. Então, esse tipo de cerimônia também não se pode participar. Ok? Então, essas são algumas regras básicas. Ok. Então tá bom, essas são algumas regras básicas. Daqui a gente pode tirar as conclusões, o que a gente faz, sei lá, dia 25 à noite ou coisas assim, se você pode com sua família ou não. Então, a princípio, não sei, dia 25 à noite não é uma cerimônia idônea, quer dizer, não sei exatamente o que se faz, mas o que o pessoal faz dia 25? Se janta com os amigos, não é? Não fazem rezas, não. Confraternização. Então, isso é uma coisa. Ok, isso é uma coisa familiar. Tem família que tem orientação religiosa, outras é mais uma coisa assim, social, né? Então, se é uma coisa social, vai ficar ruim para você não ir, você pode ir. Ok? Se é uma família religiosa, vão fazer algumas rezas ou coisas assim, aí complica. Aí complica. Aí você não deve ir. A não ser que toda a tua família vai estar presente. Se você não for, vai dar maior briga. Aí você vai, você não precisa responder amém ou falar as coisas, você fica presente só para não ter a briga. Certo? Muito bem.